A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma lição de vida. Alguma vez você já se sentiu preso a alguma situação, a algum comportamento errado? Algo que tira a sua paz, que te impede de viver uma vida que agrade a Deus? Lembre-se que Jesus e somente Ele pode libertar verdadeiramente. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O nosso entrevistado de hoje vai nos contar o seu testemunho. Ele não nasceu em um lar evangélico. A sua infância foi bastante difícil depois que ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. A sua existência mudou totalmente. E Deus tem lhe abençoado, inclusive até hoje. Hoje ele vai compartilhar a sua história conosco aqui no Lição de Vida. Este é o Lição de Vida. Agora você pode tomar a sua Bíblia e ler conosco um versículo que foi sugerido pelo nosso entrevistado de hoje. Está escrito no Salmo 121, os versos 1 e 2. Diz o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós vamos conversar agora com o nosso irmão José Marconi, que é da Assembleia de Deus em Maranguape 1, setor 11. Irmão José Marconi, seja muito bem-vindo ao Lição de Vida. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Rossano. É um prazer muito grande estar aqui no Lição de Vida. E eu gostaria de agradecer ao meu Deus por essa rica oportunidade de estar trazendo o meu testemunho a esse Lição de Vida. E agradecer também ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, pelo apoio, por tudo que Deus tem feito na nossa igreja, por tudo que Ele tem feito na Rede Brasil. E quero também agradecer ao meu coordenador da área 6 do setor 11, o coordenador, o evangelista Cícero Marques, o presbítero da congregação, no qual eu mando uma saudação para ele e a família, o presbítero José Roberto, e também o pastor Sérgio Correia e sua esposa, a irmã Josi, que é o pastor setorial do setor 11. E eu também quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa, que está nos assistindo, e também para o meu filho Daniel, de 3 anos. Uma bênção, meu filho. Amém. Daniel. Um beijo, Daniel. Amém. Irmão Marconi, bom, como todos já devem ter percebido, o nosso irmão Marconi tem uma dificuldade, aliás, uma grande dificuldade. Ele realmente não vê desde pequeno, não é? Já nasceu com esse problema da deficiência visual. Isso. É isso? Isso mesmo. Eu só quero entender o seguinte: por que o senhor pediu o Salmo 121, versos 1 e 2, eleva os meus olhos para os montes? Que olhos o senhor está falando? De que olhos o senhor está falando com relação aos montes? E se o senhor tem visão dos montes na sua mente, de como que é? São as dificuldades, que me atrapalhavam para chegar na presença de Deus. São os porquês, no mundo nós encontramos muitas dificuldades. Aquele que não conhece a Cristo, ele encontra dificuldades. Não que essas dificuldades ele não consiga vencer. Pois não. No momento em que é convidado a se converter, a ter uma vida com Cristo. Mas a partir do momento que eu encontrei Jesus, que vai ser depois que eu vou contar, pois não. A partir do momento que eu encontrei Jesus, Ele realmente me tirou do charco de lodo, como diz a palavra, Glória a Deus. E me deu vida. Amém. Me deu paz, me trouxe salvação. Eu precisava muito de salvação. Vivia num mundo de ilusão e tinha muita tristeza nesse mundo. Alegrias passageiras, mas
que não são alegrias permanentes, né? São alegrias momentâneas. Pois não. Então, assim, a partir do momento que eu conheci Jesus, ele verdadeiramente é o meu socorro bem presente, como diz no Salmo 46. Louvado né? seja Deus. Ele é o nosso socorro. Né? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem dele. Amém. Vem do meu Deus. Amém. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida do nosso irmão José Marconi. O senhor é pernambucano, nasceu em que cidade? Eu nasci em Camaragibe. Em Camaragibe, então é Isso, pernambucano. pernambucano. É filho de uma família com quantos irmãos? Tem 3 irmãs, né? Uma veio a óbito em 2007 e um irmão, né, mais velho. Eu sou o mais novo. Pois não. Só o senhor veio com a deficiência visual? Só. Todos os outros enxergam normalmente. Enxergam sem problema. Isso. Qual era a atividade do papai, a atividade da mamãe na época do seu nascimento, na sua infância? Minha mãe sempre trabalhou em restaurante, né? Assim, trabalhou na cozinha do restaurante, né? E meu pai, assim, autônomo. Ele não tinha uma profissão assim. Na época ele já trabalhou trabalhou ainda na roça, né? Trabalhou muito tempo na roça e não tinha assim uma profissão certa, uma profissão exata. Entendo. Bom, a gente então percebe que a infância foi um tanto quanto trabalhosa, um pouco difícil e para o senhor talvez um pouco mais em virtude da deficiência visual. Como é que foi? Como é que o senhor lembra da sua infância, dos primeiros momentos como infante, depois como adolescente? Foi difícil, irmão Rossano, porque eu passei assim momentos muito complicados, como eu havia lhe falado antes, de iniciarmos a lição de vida. Eu passei por momentos difíceis com minha família na área financeira, né? Passamos muitas dificuldades e enfrentei assim. No início, para mim, eu participava. O que era interessante na minha infância é que eu participava, procurava participar das brincadeiras com as crianças que enxergavam na época, né? Sei. As crianças que enxergam, elas estavam do meu lado e aí eu procurava participar das brincadeiras. Era muito bem interessante. E eu participava mesmo. Se levava uma queda, me levantava e enfim, eu brincava bastante com as crianças, né, da minha época. E hoje uns se converteram, outros ainda estão distantes de Deus. Mas assim, na minha infância, entre trancos e barrancos, eu pude suportar a situação, né? Mesmo ainda não conhecendo a Cristo, mas eu acredito que Deus já tinha algo na minha vida. Pois não. Porque eu já cantava alguns hinos. Eu não cantava por completo porque eu não sabia a letra. Já ouvia de algum lugar e começava a cantar? Começava a cantar em casa. Cantava quando criança. As pessoas perguntavam aos meus pais se podiam me levar para a igreja quando eu era criança. Aí aqueles pais, né, que não são evangélicos, que deixam ir para como tem na nossa igreja, o círculo de oração infantil no sábado, né, à tarde. E aí eu ia muito para os cultos à noite, eles me levavam, né? Que maravilha! Me levavam. E os pais não tinham dificuldade nisso, não tinham problema? Não, graças a Deus não. Pois não. Mas aí tinha essa dificuldade de entender, porque criança, nem toda vez existe uma conversão genuína na vida de uma criança. Às vezes a gente pensa, se converteu. Mas às vezes ela, no momento em que estava ali, naquela emoção, aí a criança, tanto criança como adulto, principalmente adulto. Pois é. Né? Eu acredito assim que existe a conversão genuína na vida da criança, existe. Mas tem momentos que a criança pensa, levantar a mão, vou lá para frente, vai fazer uma oração. Né? Mas no meu caso eu não me entendia totalmente como cristão ainda, como crente em Jesus, né? Mas assim, hoje eu posso ter a certeza da minha salvação. Amém. Hoje eu tenho certeza. Mas assim, então naquela época era muito difícil, moça. A vida financeira era muito complicada, meu pai não tinha um emprego fixo
E minha mãe trabalhava no restaurante e assim, não tinha aquela renda fixa, né, na minha casa. Me diga uma coisa, pela dificuldade da visão, o senhor era menos chamado pelos pais ou apanhava do mesmo jeito que os outros apanhavam, ou entrava no chinelo no mesmo jeito, ou era mais seguro, o pessoal não deixava, não permitia, eram mais complacentes com o senhor? Não, eles, até no início sim, mas depois, quando eu estava completando 6 anos mais ou menos, eles entendiam que era para aplicar qualquer repreensão, qualquer coisa que eu tivesse feito de errado, né? Eu deveria ser chamado a atenção por isso. Mas nunca foi preciso. Eu sempre procurei obedecer a minha mãe, meu pai, né? Só na adolescência, que antes de conhecer a Cristo mesmo, que eu dei um pouco de trabalho à minha mãe, né? Dei trabalho à minha mãe ficou preocupada no início da minha adolescência. Mas antes de me converter ainda, irmão Rossano, Deus, ele já começou a mover as águas na minha vida, né? Eu já estava, mesmo antes de me converter, um bom tempo antes de me converter, eu estava, assim, já estava mais tranquilo, já não estava dando tendo aquela dificuldade, minha mãe comigo, as pessoas preocupadas, ligando para ela, porque eu saía mesmo na noite, né? Eu tocava na noite. Você tocava na noite? Tocava na noite. Já tocava o quê? Que tipo de instrumento? Eu tocava violão, que eu comecei com 15 anos. Com 15 anos? Com 15 anos eu comecei a tocar violão. Aprendeu o violão. Isso. Ainda sobre a minha infância, aí não tinha problema. Assim, na minha infância eu não dei trabalho à minha mãe. Minha mãe não teve dificuldade comigo na infância para aplicar. Ela mesmo disse, se fosse preciso, ela aplicava. Sem problema. Sem problema, porque não era por conta da deficiência, sim, né? Sim. Aliás, isso ia até lhe ajudar a se sentir semelhante aos seus irmãos. Isso mesmo, não é? Com certeza. Bom, então o senhor falou sobre algumas dificuldades que começaram a aparecer na adolescência, no começo da juventude. O que foi que houve? Chegando, inclusive, a tocar e cantar na noite? Isso, não com os 15 anos propriamente dito, mas depois, né, meus 18 anos, sim, eu já comecei a tocar, antes dos 18, acho que uns 16, 17 anos mais ou menos, eu já comecei a tocar. Por causa da sua habilidade, os amigos já começavam a levar você para... Isso, para as festas, né? Sim. Chegava à tarde em casa, saía na sexta, voltava ou no domingo ou na segunda. Misericórdia! Perdia... 2, 3 dias fora de casa? Isso. Ou menos. E perdia sim, a aula também, que eu comecei a estudar com 10 anos, né? Com 10 anos. O meu sonho era estudar, irmão Rossano, com 3 anos. Começar já a estudar na escola com 3 anos. Sei. Mas não tive esse privilégio, não tive essa alegria. Porque os meus pais só vieram encontrar, minha mãe mais precisamente, veio encontrar uma escola através de um senhor que mora próximo onde ela mora, que desde já agradeço a Deus pela vida dele, que através dele, né, eu pude estudar. Ele trabalhava numa instituição que antes era chamada de Instituto de Cegos e hoje é Instituto Antônio Pessoa de Queiroz, né, Instituto IAPQ, Instituto Antônio Pessoa de Queiroz, que fica nos 4 cantos, no Derby. Pois é. E ali eu pude estudar até a 4ª série, né, do fundamental, e ali eu pude também aprender um pouco sobre tapeçaria, cestaria. As pessoas aprendiam muito. Todo o ensino foi em braille? Foi em braille. Agora a gente tem assim o método na época do soroban, que o soroban, ele é um material que você coloca uns pinos. Aí esses pinos têm uns números, melhor dizendo, os pontos em braille. Sim. Aí ali você vai identificando, melhor dizendo, não, o soroban não, a régua. A régua ela tem uns pontos em braille, ali você vai colocando aqueles pinos ali e formando as letras em braille. Pois é. E o soroban era para fazer conta, né? Para a gente fazer
divisão, multiplicação. Gostava de matemática? Um pouco. Como é que era a sua interação com os seus colegas na escola, na classe, pessoas que viam, que estavam ali, mas que tinham você também como colega? Como é que era isso aí? Não, era normal, vamos bem dizer assim, sem problemas, porque assim, no dia a dia eu os fazia entender que a pessoa com deficiência visual é uma pessoa normal. Pois não. Uma pessoa que não tem... as dificuldades, elas vêm porque nós temos nossas limitações. Temos que reconhecer. Só que não são elas que vão nos atrapalhar a correr atrás de nossos objetivos. Amém. Né? Glória a Deus. E assim, é muito importante. E quando nós conhecemos a Cristo, aí é que as coisas são maravilhosas, porque além de nós sabermos que temos condições de galgar posições, de ter um emprego, de cursar de estar numa universidade, né? Fazendo algum curso. Enfim, temos o nosso Deus que nos ajuda. Aleluia. O reconhecimento de que Ele é Senhor da nossa vida. Sim, é o que é mais importante. É verdade. Bom, haviam outros colegas também com deficiência visual na sua classe? Sim. Teve um tempo que eu estudei com 2 pessoas com deficiência visual, e tinha outras pessoas também com deficiência auditiva. Sei. Aí esse contato interessante, eu achei um momento, eu estava na sala da itinerante, sim, que era a pessoa que repassava para o professor que não conhece o Braille, que na escola que eu estudei, depois do Instituto de Cegos, o Instituto Antônio Pessoa de Queiroz, foi o Barbosa Lima, Escola Governador Barbosa Lima, que fica ali próximo ao HR. Né? Então, quando eu estava numa determinada sala com a itinerante, uma surda perguntou a uma pessoa que entendia de Libras, né? Pois é. O intérprete de Libras, ela perguntou se ela podia escrever o nome do namorado em Braille. Se eu podia ensinar ela. Sei. O nome do namorado em Braille. Aí eu disse, rapaz, vamos lá, vamos tentar. Aí eu mostrei a ela a reglete, que é um material que a gente usa para escrever o Braille. E quando nós escrevemos da direita para a esquerda, e quando viramos a folha, quando tiramos a folha do material da reglete, lemos da esquerda para a direita. Porque ele fica Ou seja, tem de escrever da direita para a esquerda. Isso. E aí quando lê, aí sim lê da esquerda para a direita. Isso. E aí, é complicado, né? Mas já tem pessoas, já aconteceu de pessoas que enxergam fazer o curso de tifologia, que é a ciência que estuda o Braille, né? Pois não. E aí conseguiram desvendar o que eles acham que é mistério. Porque só vai desvendar quando começa a aprender mesmo. É verdade. Então, assim, irmão Rossano, ela pediu para eu escrever, eu escrevi o nome do namorado dela e depois mostrei a ela a forma que ela deveria fazer para que ficasse da mesma maneira. E aí ela fez. Amém. Ela ficou maravilhada. Amém. Ficou muito feliz. Se tivesse só ela e o senhor em uma sala, não dava para se comunicar muito bem, não? Até daria. Se de repente... tato, né? Isso. Não, no caso, eu teria que conhecer de Libras, né? É verdade. Eu teria que ter... Assim, para isso, a professora me mostrou algumas coisas pois é. em Libras. Pois é. E eu já cheguei a falar com um surdo no ônibus. Foi uma agonia. Sério? E o interessante é que tinham as pessoas no ônibus dizendo, aquele camarada é cego mesmo, porque ele está conversando com surdo. Ele é cego mesmo. E você conversando? Eu conversando. Como é que você sabe que ele estava respondendo afirmativamente ou negativamente? É porque ele põe a mão dele na nossa mão, assim. Tá. Aí mostra os gestos pra gente. Agora, tinha muita coisa que eu não entendia, viu? Entendi. Ficava no inglês, né? No inglês mesmo. Mas tem que ter muita sensibilidade, né? Tem que ter. Eu cheguei a conversar com ele umas 5 palavras só, que era o restante. Não deu. Bom, mas aos 20 anos algo maravilhoso aconteceu na sua vida, que foi exatamente esse encontro com o Senhor Jesus. Conte pra gente detalhadamente como é que aconteceu então esse dia tão especial. Irmão Alessandro, foi o melhor dia da minha vida. Amém.
foi o dia em que eu chorei igual menino, igual criança, né? Porque foi o momento em que eu me encontrei com meu Deus, com meu Senhor, com aquele que seria para sempre o meu Deus, né? E aí, meu irmão Rossano, eu fui convidado, né, para uma conferência missionária. Você já tinha bastante amigos evangélicos, né? Já tinha muita gente tentando levar você para a igreja. Muitos. Pois não. Porque me paravam nas ruas e me diziam, já sabiam que eu cantava na noite. Ah, pois não. E eu cantava numa banda na época que eu esqueci de falar, irmão Rossano. Sim. Que era só de deficientes visuais, pessoas com deficiência visual. Que fantástico! Era. Eles, no caso, só tinha um que enxergava, que ele tocava baixo, né? Certo. Ele tocava contrabaixo e os demais eram todos deficientes visuais. Pelo menos esse plugava as coisas, né? Para vocês já estarem tudo prontinho, não? Isso, nós trabalhávamos também, né? Tudo junto? Tudo junto. Ligava o som juntamente com o pessoal. Pois não. Eu passei a entender um pouco mais de sonoplastia. Pois não. Então, assim, o que aconteceu foi... Assim, nós saíamos muito. Eu tocava bateria na época e cantava. Era vocalista e baterista. E viajamos para algumas cidades aqui de Pernambuco. Foi quando, no momento em que a banda foi desfeita, Deus já começou a falar ao meu coração. Pois é. E aí eu, irredutível, né? Não queria aceitar. Você tinha alguma mágoa, aquela mágoa embutida? Ah, Deus me fez assim, então Ele não me merece. Sei lá, alguma coisa assim que pudesse mostrar um certo ressentimento pelo seu estado? Não. Não, né? Não, nunca tive. Graças a Deus. Não, graças a Deus não. E até assim, porque eu sempre dizia para as pessoas, Deus me fez assim porque Ele quis, foi a vontade dEle. Eu dizia mesmo assim. Que coisa, gente. Eu não servia a Ele, mas entendia que era o querer dEle, né? A vontade dEle. Então não reclamava em nenhum momento porque nasci com deficiência visual. Pois é. Mas assim, e também minha esposa, ela tem baixa visão, irmão Rossano. Sei. Daniel é que enxerga normalmente, né? Pois é. Mas a minha esposa, ela tem baixa visão. Mas ela não necessita de usar uma bengala assim, igual a mim, né? Eu preciso usar para sair, eu tenho que estar com a bengala. Até para... Muita gente pergunta, né? O que é que a bengala faz para você perceber um obstáculo? Um buraco. Nós conseguimos identificar facilmente, né? Que coisa. Só usar ela de forma correta. Sei. E conseguimos identificar. Agora tem que estar muito atento para isso. Pois não. O senhor já ouviu falar de alguma pessoa com deficiência visual que foi atropelada? Eu não me lembro, não. Não eu acho falar, que né? não. Pronto. Para o senhor ver como andamos atentos, né? É verdade. Como temos cuidado de quando vai atravessar uma avenida. Por exemplo, quando eu vou atravessar ali no Derby, eu sei quando o sinal está aberto para mim, mesmo se ele não for sonoro. Porque eu não sei se o senhor sabe que existem alguns sinais sonoros. Sonoros, né? Sei. Né? Enquanto está tocando, é porque o senhor pode passar. Posso passar. Mas tem outros que não são. E aí? Aí no Derby é um lugar muito... Aparentemente não é um lugar bom de atravessar, mas para nós que temos deficiência visual, é muito fácil, porque quando os carros do sentido Olinda estão circulando, o sentido Caxangá e Boa Vista estão parados. E aí é o momento que a gente atravessa. Entendi. Aí eu consigo perceber que os carros estão circulando e os outros estão parados. Aí eu consigo atravessar numa boa. Sim, moça, então... Foi convidado então para Fui convidado para a conferência missionária. Pois não. Por uma pessoa que fazia parte de um outro ministério. E eu fiquei tendo esse contato. Ela também é intérprete de Libras. E aí ela não era uma pessoa de falar muito do Evangelho, mas a vida dela, né? A maneira como ela se comportava. Não que ela nunca falou para mim, já falou. Mas foram poucos momentos, assim, foi mais com a vida. Ela pregou muito com a vida, com a maneira como ela... O senhor vai continuar falando sobre ela. Eu queria que a gente terminasse esse primeiro bloco, o senhor trazendo um louvor, cantando algo
bem especial para a glória de Deus. Eu queria que o senhor trouxesse, então, um louvor antes da gente se despedir nesse primeiro bloco. Amém. Fique à vontade. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faço ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar a minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Aleluia. Bem, nós vamos rapidamente para o intervalo, voltamos em instantes, trazendo mais essa conversa gostosa com o nosso irmão José Marconi, aqui no Lição de Vida. Aguarde. Muito bem, estamos de volta no programa Lição de Vida pela Rede Brasil, hoje com muita alegria, conversando com o nosso irmão José Marconi. Mas a você que está nos assistindo, se você quiser entrar em contato conosco, você pode fazê-lo através do seu comentário, da sua sugestão, da sua crítica, da sua opinião. Você pode interagir com a nossa produção através do nosso e-mail, liçãodevida@rbc1.com.br, ou se preferir, pode escrever uma cartinha para a gente. Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50 090 000. Ou ainda pelo nosso WhatsApp, está aí o número na tela da sua televisão, participe com a gente. Vamos então continuar conversando com o nosso irmão José Marconi. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar.
solista, toca violão, toca guitarra, Isso. toca baixo também, Isso. bateria, Isso. órgão, quer dizer, Isso, piano, teclado. Isso. Que maravilha, isso é maravilhoso. Mas Amém. como foi que Jesus tocou na sua vida? Exatamente quando eu compareci ao culto, né, de conferência missionária. E ali, quando eu cheguei àquele lugar, já senti algo diferente, irmão Sandro. Pois não, amém. Algo que veio movendo, já estava acontecendo no caminho. Já estava sentindo aquela coisa tão maravilhosa que você vai sentindo e vai lhe tomando. E eu estava ali me maravilhando com o que eu estava sentindo. Aleluia. E eu não entendia por quê, né? Porque é tudo novo. Pois não. Mas aí eu vim entender no momento do convite. Foi que eu passei a entender verdadeiramente o que estava acontecendo. E ali antes do convite, os louvores foram entoados, né? Alguns testemunhos, e ali eu fiquei maravilhado com aqueles testemunhos de pessoas que já serviam a Deus. Um testemunho missionário de como aconteceu, as pessoas que pregaram em outros países, como foi a experiência. E para mim foi algo muito, sabe, irmão, marcante, muito né? Marcante, foi marcante. Então aí chegou o momento do convite. E quando o pastor fez o convite, eu não pensei duas vezes. Aleluia! Glória a Deus. Eu me levantei e já ouvindo ali a voz, a direção de onde estava vindo a voz, Glória a Deus. do som do pastor, ali já fui em frente, e os irmãos ajudando. E ali outra pessoa também com deficiência visual estava comigo. Pois não. Que não foi só eu que fui convidado, né, para a conferência. Sei. Eu e mais duas pessoas com deficiência que eram irmãos, são irmãos. E aí eles foram comigo e só que um pensava que era só para fazer uma oração. Sei. E o outro se converteu de fato. Sei. Só que depois do transcorrer do tempo que passamos juntos lá na denominação em que fizemos parte, eles se afastaram, né, dos caminhos do Senhor. Entendo. Né? Foi difícil para mim, mas eu continuo orando por eles, Amém. pedindo para que Deus ele faça uma grande obra. Então aquele dia foi muito marcante para mim, irmão Rossano. Glória a Deus. Eu saí dali maravilhado, chorando. Amém, Jesus. Chorando feito criança. Foi maravilhoso. Amém. Senti a presença de Deus. Que maravilha. Nunca gente. tinha acontecido isso na minha vida. Eu senti aquela presença maravilhosa na minha vida. Tudo muda, irmão Tudo Marconi. muda. No outro dia você já percebe a mudança? Ah, com certeza. E os amigos que saíam comigo, que iam para as festas, Sim. eles ficaram muito revoltados. Foi mesmo? E me procuraram e dizer, rapaz, tem certeza mesmo que tu vai servir aí, vai ficar na igreja? Olha, eu já te digo uma coisa, tu não vai ganhar dinheiro lá não. Eu digo, não, mas eu não aceito o evangelho para ganhar dinheiro não. E aí a gente conversava, no início era aquela falta de respeito, mas aí depois eles foram se acostumando mais e graças a Deus hoje me respeitam que era sério muito. mesmo, né? Com certeza. Amém. E aí vem aquela questão, né? Não dou um mês, não dou uma semana. E aí é verdade. Eu disse, não, mas vai ser um mês, uma semana, 2 anos, 10 anos, até a volta de Jesus. Amém, Jesus. Que maravilha. Como é que foi o chamamento para a Assembleia de Deus? Pois é, irmão Rossano, aí quando foi, na verdade, um mover de Deus. Sim. Porque eu nem imaginava sair do ministério que eu fazia parte. Pois não. Nem imaginava. Eu até dizia, né? Não, daqui eu não saio mais, né? Eu não quero viver assim, saindo de... É por isso que no primeiro momento que eu estava sentindo aquilo, eu digo, não, isso deve ser coisa da minha mente. Eu acho que não é Deus me chamando, não. Aí depois isso começou a fluir mais e os dias foram passando e eu preocupado. E eu disse, mas Senhor, eu não posso ficar desse jeito, eu não posso sair desse ministério. Se foi aqui que eu me converti, o meu pensamento era assim, né? Que eu me converti naquele ministério, então iria continuar ali até o final, ou até Jesus me chamar, ou até ele voltar. Não sei, então
Depois, eu fiquei muito feliz no momento em que houve uma confirmação de Deus para eu fazer parte da Assembleia. Pois não. Né? Um amigo ligou para mim, um irmão em Cristo, e começou a falar aquilo que Deus queria que ele falasse para mim. Eu tenho algo na tua vida. E o que eu tenho na tua vida é coisa grande. É algo profundo. Vai além do teu entendimento. Amém. E eu fiquei paralisado assim, ouvindo Deus falar através do irmão. E ele disse: aquilo que tu estavas pensando em fazer, pode fazer porque eu estou no controle. Sou eu que estou permitindo, sou eu que estou querendo. Ou seja, você já estava pensando em passar, em estar na Assembleia. Isso, só que antes ainda irredutível, sem querer tomar essa decisão, para não tomar nenhuma decisão precipitada. Pois não. Na preocupação, porque isso não é simplesmente sair de uma denominação e ir para outra sem a confirmação de Deus. Verdade. Isso mexe com a vida espiritual. Então, verdade. Mas para a honra e glória do Senhor, Ele foi movendo de uma forma que eu até falei para minha sogra. E ela ficou maravilhada porque ela faz parte da Assembleia, né? Sei. Ela ficou muito feliz. Ah, o senhor já era casado nesse momento? Nesse momento já. Porque Já. minha esposa era da Assembleia e passou a fazer parte no ministério onde eu estava. Sei. Aí, para me acompanhar, né? E aí ficou comigo lá no ministério. Depois, ela até ficou surpresa, porque alguém poderia até pensar que foi ela que ficou me chamando para a Assembleia. Em nenhum momento ela me chamou. Pois não. Só para o senhor ter uma ideia. Ela nunca me chamou para a Assembleia. Mas o fato de eu tomar essa decisão para ela foi algo maravilhoso. Surpreendente. Surpreendente. Né? E aí, para minha alegria, irmão Rossano, eu já ia muito em círculo de oração na Assembleia. Pois não. Ia muito, eu gosto muito de círculo de oração. E o emprego que eu pedi a Deus, antes de conhecer o ministério da Assembleia, foi justamente um horário que desse para eu ir para o círculo de oração. Foi de segunda a sexta, de 7 a 1. E para mim foi algo surpreendente. No início, eu ia ficar como plantonista, isso ia me atrapalhar um pouco. Já estava tudo certo no RH, para ficar como plantonista. E eu fiquei preocupado, porque ia ter domingo que ia faltar o culto. Entendo. E aí depois pediram para eu esperar mais uns 20 minutos, e quando voltaram disseram: olha, o senhor vai ser diarista. Oh, glória! E de que horário? Ficou no horário de 7 às 13. Né? Que maravilha. Ou seja, tem a tarde todinha para ir para círculo de oração. Para um culto à noite. Para um culto à noite. Isso, para os convites Que maravilha. Que as pessoas me convidam, né, as congregações. E eu louvo a Deus, irmão Rossano, porque Deus ele fez coisa grande. E rapidamente eu queria, não sei se eu tenho tempo ainda. Temos bastante. Né? De contar um testemunho aqui. Pois não. Certo? De um momento, uma experiência que eu tive com o Senhor. No momento em que estava numa plataforma do metrô, sentado nos bancos, em um dos bancos da plataforma, em uma das cadeiras, aí eu estava ali, chegou duas adolescentes, três adolescentes, e me perguntaram se eu cantava música secular, porque me viram com violão. O senhor sempre anda com violão? Não, nem sempre. Certo. Só quando vou para algum convite, mas antes de começar a tocar na igreja, eu já andava muito com violão. Ah, pois não. Eu louvava sempre baixinho, e teve um momento que eu estava no metrô, aí eu estava louvando bem baixinho. Pois não. Aí chegou um senhor para mim e perguntou se eu pensei que ele ia pedir para eu parar de tocar. Sim. Aí ele chegou para mim e disse assim: o senhor pode tocar um pouquinho mais alto? Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Aí eu comecei a louvar e eu percebi, como eu havia falado para o senhor antes do Lição de Vida, que tinha pessoas chorando. Eu percebia quando tinha algumas pessoas ao meu redor chorando por causa do louvor que estava tocando no seu coração. O senhor lembra do louvor que o senhor estava tocando? Sim. Eu cantei, para os adolescentes, eu cantei uns louvores evangelísticos, né? É o louvor um dos primeiros louvores que eu cantei para elas, e aí notei o silêncio delas e
E o choro, atenção, né? a atenção e o choro ali, todas três chorando, irmão. Que maravilha! Todas três chorando, estavam vindo de uma festa, né? Estavam, por sinal, um tanto quanto já embriagadas, mas aí eu notei que Deus, ele preparou aquele momento. Amém, Deus, ele já na sua presciência, já tinha marcado. Sem dúvida. E ali, irmão Rossano, elas choraram copiosamente. Eu quero saber que hino aí foi o hino foi justamente um hino que diz mais ou menos assim: se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda para um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não querem esse fim. Aí nesse momento estavam todos chorando. Sei, que lindo. Levante a cabeça. Amém, Jesus. E não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Glória a Deus. E aí chega o Senhor. E depois foi um outro momento em que eu estava sentado também, mais uma vez, na plataforma do metrô, porque eu andava muito de metrô. Uhum. Hoje, porque estou morando também em Paulista e lá não tem metrô, mas eu andava muito e pregando a palavra de Deus, não muito com palavras, mas assim, mais com os louvores, cantando ali reservadamente. E ali tinha um senhor sentado. Eu notei que era um senhor porque ele estava falando ao telefone, depois ele ficou calado. Sei. Aí eu comecei a cantar uns hinos e depois ele disse: irmão, dá para o senhor repetir o hino que o senhor estava cantando, Lentilhas, de Sérgio Lopes? Aí eu, tudo bem, ok. Quando eu repeti, irmão Rossano, ele começou a chorar. Estava chorando muito. Eu disse: Jesus, que coisa é essa? O que está acontecendo aqui? Maravilha. Eu já estava sentindo fortemente a presença do Senhor. Pois não. E ali, irmão Rossano, quando eu terminei aquele hino, eu notei que ele estava sedento. Aleluia. E ali o Senhor estava pedindo para eu conversar com ele. Pois não. E ali eu comecei a conversar com aquele senhor. E ele disse: olha, irmão, eu sou afastado do Evangelho há 15 anos. Jesus. E eu era diácono da igreja. Oh, Pai. Eu disse: meu irmão, quanto tempo o senhor não está perdendo aí, meu irmão? Por que o senhor não serve a Deus agora? O senhor quer... Eu mal terminei de fazer a pergunta. Ele já se ajoelhou na plataforma. E ali, irmão Rossano, eu fiquei muito, muito feliz. Que maravilha. Eu fiquei muito feliz, né? Glória a Deus. Aleluia. E ali, sentindo fortemente a presença do Senhor, fiz uma oração por ele e notei que as pessoas estavam em olhares assim. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo ali, naquele momento, mas dá para saber, não exatamente, mas dá para sentir que as pessoas estavam olhando. E é claro que um momento como aquele é de chamar a atenção. É verdade. Uma pessoa ajoelhada com alguém, com sua mão sobre a cabeça, orando por ele. E ali Deus fez algo tremendo. E o que foi mais interessante daquilo, irmão Rossano, foi depois que eu encontrei com ele, mais ou menos depois de uma semana. Eu encontrei com ele, ele disse: irmão, olha, eu estou firme. Oh, glória a Deus. Eu estou firme na rocha. Irmão. E eu fiquei muito feliz, irmão Rossano. Servir a Deus, não há nada melhor.
É verdade. Né? A gente passa por luta, por dificuldades, por aflições, porque ele disse em sua palavra, no mundo tereis aflições, né? Passarás por aflições, mas tem de bom ânimo. Então, se é para ter bom ânimo, irmão, Rossano, se Deus pediu para termos bom ânimo, é porque nós temos que confiar no nosso Deus. Isso. Confiar naquilo que Ele pode fazer, no impossível, naquilo que é impossível para mim, não é impossível para Ele. Amém, Jesus. Né? É impossível para o Senhor, é impossível para mim, mas não é para Ele. É verdade. Então eu hoje me alegro muito, irmão Rossano, em servir a esse Deus. Tenho tido experiências maravilhosas. Né? Teve um dia que chegaram para mim também, porque o tempo vai passando, a gente vai lembrando de algumas coisas. Verdade. E, claro, com a sua permissão, fica à vontade. O momento em que eu estava louvando, que eu passei um tempo morando em Jaboatão. Até isso Deus fez na minha vida, porque eu morei sempre em Camaragibe e depois que eu casei fui morar em Maranguapium. E no ano retrasado, o Senhor me chamou para ir para Jaboatão. Eu disse, mas Senhor, eu estou morando aqui, está tão bom aqui, está tão tranquilo, né? Sei. E para quem está de fora da situação, do assunto, diz assim, mas por que ele foi morar lá? Estava tudo certo aqui na congregação, né? Tudo bem, né? A família aqui, no bairro, tudo tranquilo. Por que ele foi morar em Jaboatão? Mas foi propósito de Deus. Amém. Eu até falei para o pastor setorial de lá, o setor 10, pastor Elci Ribeiro, no qual mando um abraço para ele e para a família. Amém. E assim, irmão Rossano, eu passei quase 2 anos em Jaboatão. Né? Eu passei um tempo muito bom em Jaboatão, né? Fiquei lá, foi praticamente um ano, pouco mais de um ano. E ali eu estava numa congregação louvando, e depois quando terminou o culto, uma irmã chegou para mim e disse, olha irmão, o senhor sabia que depois que o senhor estava louvando, não hoje, não aqui no culto, mas teve um outro culto que o senhor estava cantando e um jovem foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí tudo isso, irmão Rossano, é para glorificar o nome do Senhor. A nossa vida de santidade glorifica a Deus. Sim, sim. Né? O nosso proceder, a nossa maneira de agir no nosso dia a dia, na nossa vida secular, no trabalho, na faculdade, glorifica o nome do Senhor. É verdade. E se Ele quiser curar, Ele cura. Sim. Se Ele quiser batizar, Ele batiza. Com certeza. Através do louvor. Verdade. E em um outro momento, irmão Rossano, tinha uma pessoa que ele não tinha o braço, eu não sei se era o esquerdo ou o direito. Eu estava na Assembleia de Deus em Jaboatão, a matriz, e quando terminou o culto de doutrina, que é na sexta-feira lá, Isso. Quando terminou o culto de doutrina, chegou uma pessoa para o pastor e conversou com ele, o pastor Elci, aí disse assim, pastor, olha, eu queria lhe contar como aconteceu, porque uma pessoa se converteu no final do culto. Sei. Amém. E aí foi contar para o pastor Elci como é que foi que ele chegou até ali. Sei. Aí ele disse que estava olhando para um lado e para o outro. Primeiro, uma pessoa, o pessoal ao seu redor estava dando bastante glória a Deus. E ele num canto ali calado, sem um dos braços, né? E ali ele, na verdade, irmão Rossano, não, acho que esse foi um outro momento. Esse momento da matriz, deixa eu só retificar reformular. Sim. Essa pessoa, ela tinha todos os membros normais, certo? Certo. Pronto, agora sim. Ela tinha todos os membros normais. E aí ela estava olhando para uma pessoa que estava ali sem um braço e estava glorificando o nome do Senhor. Glorificando copiosamente, Que assim, maravilha. de forma sábia, de forma equilibrada, Pois mas glorificando bastante. Aí quando eu recebi a oportunidade para louvar, ele disse, e depois eu vi um rapaz conduzindo um outro que estava com uma deficiência visual. Que maravilha! E eu não sei por quê, o que aconteceu, que eu estou aqui fazendo o quê? É verdade. Estou com os 2 braços, minhas 2 pernas aqui. Minha visão. Minha visão, eu vou
Vou aceitar esse Deus agora mesmo. Se levantou e aceitou ao Senhor. Olha só que maravilha. Aí contou esse testemunho. Né? Falou, depois que terminou o culto, falou para o pastor. E o pastor, no final, veio para mim e conversou comigo. Foi uma maravilha. Olha, irmão Rossano, Deus tem feito coisas grandes. Amém. Não existe nada melhor, irmão Rossano, de servir a Deus, do que servir a Deus. Do que louvar a Deus. O louvor a Deus, ele é maravilhoso, é muito bom a gente... Porque cantar, a gente pode cantar qualquer música. Mas louvor, eu tenho isso comigo, irmão Rossano. Que o louvor, ele preenche a alma. Preenche, verdade. Né? Ele engrandece o nome do Senhor. Né? Não é qualquer louvor que chega às narinas do nosso Deus. É verdade. Né? Irmão Marconi, eu vou lhe solicitar 2 minutinhos o senhor levar uma palavra para o nosso telespectador. E no 3º minuto, o senhor vai estar orando por todos nós. Eu vou encerrar logo depois disso o programa, mas antes do encerramento geral, o senhor ainda vai trazer um hino de louvor ao Senhor. Amém? O senhor tem 2 minutos, fique à vontade. Amém. Meus prezados telespectadores que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, Deus, ele tem um projeto a ser traçado, um plano a ser traçado na sua vida. Basta tão somente você dizer sim para Ele. E o seu sim para Ele vai mudar toda a história da tua vida. Esse programa tem esse minuto, não é em vão. Esses 2 minutos que me foi dado foi para te dizer que Jesus pode salvar a tua vida. Amém. Pode mudar a tua história. Pode mudar o teu caráter. Toda a tua história, toda a trajetória da tua vida pode ser mudada hoje mesmo. Se você disser, Jesus, eu quero servir ao Senhor. Amém. Eu quero adorar a Ti. Eu quero mudar de vida, eu quero sair desse marasmo, dessa situação tão difícil e quero dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. Então faça isso através daquilo que você ouviu, daquilo que você assistiu. Faça isso. Nesse momento, Deus, ele tem coisas grandes, coisas maravilhosas a fazer no teu viver. E você que já serve a Cristo, está passando por um momento difícil, descansa a tua alma na presença de Deus. Confia no Senhor. Eu não sei qual é a luta que está a passar, a enfrentar, mas Deus está no controle, no comando do teu barco. Não vai naufragar. Não deixe essa chama apagar na tua vida. Serve ao Senhor, busca Ele com fidelidade e tu verás a recompensa de tudo aquilo que tu tens feito para a obra de Deus. Amém. Faz a vontade do Senhor. Glória a Deus. Pode orar, meu amado. Maravilhoso Deus, eu te agradeço nesse momento, Senhor, por esse testemunho ao qual o Senhor me permitiu trazer neste momento aqui na Rede Brasil, Senhor. Desde já eu te peço por cada comunicador aqui, Pai. Ó Deus, pelos programas de rádio, ó Deus, a Rede Brasil AM, a Rede Brasil FM, a Rede Brasil TV, ó Deus, todos os teus servos que trabalham aqui, Senhor. Não, sem qualquer situação, Senhor, que se levantar para tentar destruir a vida de cada um, Senhor, venha cair por terra. Amém. Se alguma situação, Pai, for adversa, além das forças do teu servo, ó Deus, o Senhor nem permite que aconteça, porque o Senhor é fiel. Amém. O Senhor é justo e verdadeiro. Então, Senhor, faz coisas grandes na vida do irmão Rossano, na vida dos demais irmãos aqui, Senhor, da produção. Que o Senhor possa abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, queridos. O programa Lição de Vida de hoje chega ao seu final. Nós queremos agradecer de coração a sua audiência, a vinda, a presença do nosso irmão José Marconi ao Lição de Vida de hoje. Que Deus, então, continue abençoando. Não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo programa e escute ainda uma linda mensagem melódica para a glória de Deus com o nosso irmão José Marconi. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei,
te entreguei e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão